Olá pessoal, nesse vídeo vamos demonstrar como funciona o sistema de suporte da fábrica de plugins, sistema esse que a própria fábrica de plugins usa para fazer o atendimento aos nossos clientes que compram os nossos plugins, e agora a gente criou a versão de venda aí para vocês que querem ter um sistema de suporte para poder atender seus clientes, etc. Eu vou compartilhar minha tela aqui e o site tem três frentes praticamente. A primeira frente é a frente do site em si, onde vocês podem cadastrar artigos, né, para orientar os seus usuários sobre como usar o produto de vocês, como é o atendimento de vocês. Então, o meu cliente, por exemplo, pode entrar aqui, pesquisar por um produto. Então, por exemplo, posso vir aqui, escrever o termo, ele já faz umas sugestões dentre as documentações que estão cadastradas, e aí, quando eu clico, ele já vai me direcionar para aquela documentação que o usuário clicou. Tem uma lateral aqui que ajuda o usuário a saber o que ele pode encontrar nessa documentação, avisos para que ele saiba o que é relevante ele saber sobre algum aviso, alguma coisa importante sobre a operação, e logo abaixo os conteúdos, né, para o usuário poder acessar. Os vídeos não são carregados automaticamente para questão de performance, né? Se o usuário está interessado naquele conteúdo, ele clica para abrir, para carregar, e aí o vídeo é carregado. Isso acontece porque em algumas documentações podem haver, sei lá, 30 vídeos, e aí não faz sentido deixar todos os vídeos carregando, a gente só pede para o usuário clicar no botão para carregar o vídeo que ele achar pertinente. E aí tem as opções aqui de colocar artigos também, se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, postagens, né, mais regulares para os seus usuários. Como no pacote já está inclusa a instalação e a configuração, a gente personaliza as mensagens de acordo com o que vocês precisarem ali, do que fazer mais sentido para o seu produto, né, que você quer colocar essa plataforma de suporte, e sem contar, claro, questões de personalização da marca, né, então colocar o seu logo, suas cores, etc. Eu vou fazer aqui um cadastro, como se eu quisesse procurar ajuda. Então vamos supor que eu quero abrir um chamado, como funciona? Então eu vou vir aqui, essa aqui é a tela de login, né? A gente tem duas opções, ou o usuário pode fazer o login ou ele pode se cadastrar, né, para poder usar a plataforma. Então toda essa comunicação aqui a gente altera de acordo com a sua identidade. Eu vou fazer o login, eu vou fazer um cadastro, vou fazer o login. E aí, só para mostrar a segunda frente, que é a frente do usuário logado ou cadastrado. Quando o usuário entra, ele tem uma dashboard onde ele vê algumas estatísticas de acesso, ele pode editar os dados dele ou abrir um novo chamado. Tem aqui alguns menus de apoio, como atendimentos, contato, documentações. Aqui, no nosso caso, da fábrica de plugins, a gente disponibilizou alguns vídeos de produtos e suporte que a gente já realizou em outras ocasiões para que o usuário tenha acesso a uma biblioteca de vídeos, né? Mas a gente pode colocar outros tipos de materiais que vocês acharem pertinente para o seu público. Vamos abrir um chamado? Eu vou vir então aqui abrir um novo chamado. E aí, as informações que vão aparecer aqui, o usuário tem que corresponder às regras que a gente colocou, e aí essas regras são pertinentes, né? E podem ser usadas de acordo com o que vocês se acharem necessário. Então, por exemplo, o assunto, vamos supor que eu vou colocar aqui, preciso de ajuda. Vai colocar o URL do site, então eu vou vir aqui, vou colocar o URL do meu site, vou colocar tudo de exemplo aqui, né? O nome do projeto, a descrição, sei lá, estou com problemas de lentidão para acessar a minha página. O login é XXX, a senha é YYY. Claro que é só um teste, né? Eu posso colocar aqui qual situação se aplica esse chamado que eu estou abrindo, se é bug, sugestão de melhoria, dúvida, não sei bem, comunicação, orçamento, auditoria. E é claro, a gente pode alterar aqui se for o caso, e os meios de contato que o usuário quer ser notificado quando ele tiver uma interação no chamado, né? Vou colocar aqui o celular, por exemplo. Coloquei o número de exemplo aqui, e eu posso anexar tickets de suporte, se for o caso, né? Os tickets de suporte aqui que eu estou falando são imagens, né, anexos sobre o que eu quero colocar aqui para o chamado. Um print, uma imagem, etc. Para a gente poder o chamado ficar ainda mais completo. Vou fechar aqui. E aí, se tiver tudo ok, eu posso vir aqui e publicar o chamado, né, que aí a equipe de suporte vai poder entrar e analisar e atender o caso. Quando o chamado é aberto, repara que ele aparece aqui para mim uma timeline de status possíveis. Então eu tenho aqui o status está aberto, está em análise, está em atendimento, em correção, em testes, aguardando
retorno cliente, concluído ou cancelado. E se eu vier aqui em atendimentos, eu consigo ver todos os meus chamados que eu tenho aberto. Então repara que eu tenho vários chamados aqui, ó, tem alguns já concluídos, e o que eu acabei de abrir aqui, ó, fica com o status de aberto, que aí o cliente pode ir acompanhando os chamados dele e ele é notificado no WhatsApp sobre esses chamados. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, deixa eu colocar meu WhatsApp aqui para vocês verem. Deixa eu trazer para cá, ó. Esse aqui é o meu WhatsApp, e aí repara que eu tenho aqui, ó, eu fui notificado no WhatsApp, ó, a atualização do chamado ticket de suporte fábrica de plugins, chamado número 2364, status do chamado aberto. Outros chamados, ó, ele vai mandando também, ó, em atendimento, aguardando. Isso porque eu coloquei ali que eu quero ser notificado no WhatsApp. Se eu tivesse colocado no e-mail, eu ia receber um e-mail também com essa notificação. Essa é a segunda frente. A terceira frente é a frente do usuário, que é o administrador, o atendente, né? Que aí quando ele entra no painel do administrador, ele pode cadastrar documentações. Então, quando eu venho aqui, ó, em ticket de suporte, desculpa, eu vim em ticket de suporte primeiro. Eu consigo ver todos os chamados em aberto, ó, os que estão em atendimento, os que estão aguardando o retorno do cliente. E eu vou pegar aqui, ó, o chamado do Diógenes aqui, ó. O Diógenes está precisando de ajuda. Vou entrar aqui no chamado dele. Consigo ver a mesma timeline que ele, posso ver as conversas que tiveram nesse chamado. Então eu posso vir aqui e colocar... Oi, Diógenes, estamos analisando e em breve te retornaremos. E aí o Diógenes vai ver essa notificação lá na conversa do chamado dele. Tá vendo? Eu consigo ver os outros chamados que esse cliente tem aberto, que se tiver assuntos relacionados eu já consigo ver a conversa dos outros chamados juntos ali também. E os detalhes do chamado que ele colocou, né? O anexo, se teve alguma outra informação e tudo mais. Bom, vamos concluir esse chamado aqui. Eu posso colocar todos os outros status, né? Eu vou colocar aqui como aguardar o retorno do cliente, por exemplo. Vamos supor que eu já coloquei o retorno ali do cliente. Então eu vou colocar aqui como concluído. E, aliás, aguardando o retorno do cliente, ele muda aqui o status. Depois eu vou mostrar para vocês como que fica lá. Eu vou pegar aqui um exemplo, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo de um cliente que tem bastante chamadas. Deixa eu pegar aqui em outra página, peraí. Vou pegar daqui, ó. Que eu tenho um salvo aqui nesse navegador aqui, mais informações. Vou pegar um e-mail de exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui um exemplo desse cliente que tem vários chamados aqui deles, ó. Então, quando eu abro esse chamado, é um cliente que tem bastante chamados. Então, olha só, pô, ele abriu um chamado aqui. Quais são os outros chamados dela? Eu tenho todos os outros status, né, o histórico desse cliente, que vai ver os chamados para ver se esse problema já aconteceu, se já não aconteceu, etc. E, claro, fazer todos os atendimentos correspondentes ali para poder dar sequência. E eu tenho aqui a opção de Docs, onde eu posso publicar, né, os materiais de apoio, né, para o usuário ver os tutoriais, coisas do tipo. Vamos abrir um aqui de exemplo. Eu vou abrir aqui o manual de uso da SwitchPay. Aí você pode separar por módulos, tá vendo? Para o seu usuário poder acompanhar a introdução. Aí tem aqui demonstração, que eu coloquei o vídeo, entendeu? E aí quando eu vou abrir aqui o manual, é aquele link lá que eu mostrei para vocês como ele funciona. Então quando eu abro aqui, eu consigo ver, ó. Ah, legal, então eu posso ver a demonstração do plugin. Cada tópico desse daqui é um módulo que fica ali quando você vai editar o post, entendeu? Então ele fica aqui bem separadinho, que o usuário pode ver bem claramente como que ele faz essa visualização. Então, ou seja, é uma plataforma completa ali de apoio para o seu usuário, para ele ter uma documentação, poder abrir um chamado técnico, tá? Como eu comentei, a instalação e a configuração é toda pela nossa equipe, já está inclusa no pacote. Não só isso, mas também a personalização, né, para deixar com a marca e as regras de negócio aí que o seu projeto precisa, e aumenta muito a qualidade do atendimento dos seus produtos, né, da sua marca para o seu cliente. Beleza? O link de compra está aqui na descrição. Em qualquer dúvida, é só acessar o nosso site ali, que a nossa equipe está